agora com o Adriano Diogo no nosso 11 News. Querido Adriano, eu fico pensando, Diogo, olhando esse debate, vendo esse debate aqui trazido pelo Quintão, pelo Marcelo Oliveira e o Fernando Fernandes, se você atuasse no Rio de Janeiro, porque você atua muito fortemente aqui em São Paulo, desde os anos 70, 60, e no Rio, nesse momento que está passando agora, como é que seria, por exemplo, a sua reivindicação, a sua atuação num caso como esse, né, em que a OAB precisa, né, dar o exemplo, né, o que infelizmente não aconteceu, mas de trazer os casos que foram apontados ali pelo relatório da Polícia Federal. Quer dizer, o Rivaldo Barbosa passou 6 anos à frente, não sei quantos anos à frente ali da Delegacia de Homicídios, e ele acobertou as investigações com relação ao assassinato da Marielle. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, querido Diogo. Felicidade de te ver aqui sempre. Não, embora eu tenha essa marca da memória, verdade e justiça, dos crimes da ditadura tal, a maior violência que eu sofri é quando eu deixei de ser deputado estadual. E eu não deixei de ser deputado estadual porque eu era uma pessoa omissa, né? Exatamente por essa minha presença permanente, porque eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa durante 10 anos. E só nos 2 últimos anos é que eu fiz a Comissão da Verdade e da Ditadura. Durante 8 anos, eu frequentei todos os presídios, todas as unidades da Fundação Casa das Crianças, e eu só andava metido nesse mundo do crime, muito mais do sistema prisional, né? Agora, para não... Então, eu acho que Rio de Janeiro tem muita gente boa. Lógico, assim, aqui em São Paulo tem uma concentração, uma massa de gente e de entidades de preservação de direitos humanos, e os governadores não eram tão absurdos como esse que nós temos agora, que é um miliciano, né? Por exemplo, nós, no governo Alckmin, em 2006, isso eu acompanhei junto com o grupo Tortura Nunca Mais, com a Rose Nogueira, a chacina de 500 crianças que foram mortas aqui em São Paulo nos chamados ataque do PCC às bases da Polícia Militar, onde 500 jovens foram mortos no governo Alckmin. Então, que não era qualquer governo, era um governo muito qualificado. Então, aqui em São Paulo tem esse fenômeno, mas como eu tenho muito pouco tempo, Conde, eu me preparei para fazer essa intervenção hoje e vou te trazer uma coisa muito qualificada e inédita. O que eu estou te trazendo aqui? Este livro, A Fé e o Fuzil. De quem é esse livro? Bruno Paes Manso. Bruno Paes Manso. Até te recomendo. O que esse livro explica? Como funciona o crime organizado na cidade de São Paulo ligado à política, aos vereadores, à Câmara Municipal, à Prefeitura. É o documento mais atual, é um livro novíssimo, do Bruno Paes Manso, que era repórter do Estadão, e ele dedica capítulos inteirinhos a esse vínculo entre... Por que fé? Fé é a Igreja Católica, é a teologia da libertação, são os padres da periferia e o avanço do crime organizado. Então, desde que o Percival de Souza escreveu o livro sobre os Esquadrões da Morte e o Fleury, que era um livro que foi básico para entender a ditadura brasileira do ponto de vista policial, não militar, este livro é importante para entender a organização paramilitar, a organização criminosa que tem. Por quê? Eu estava assistindo a primeira parte da entrevista, a primeira coluna, que comparava o que o Brasão fazia no sistema de transporte e o que foi descoberto agora. Então, você vê como a mídia corporativa ela é seletiva. Você imagina, por causa das denúncias de Bruno Paes Manso, o Ministério Público Paulista interveio em linhas de ônibus que eram financiadas e mantidas pelo crime organizado.
Porque tem gente que fala que a esquerda é aliada dos criminosos, dos bandidos. Isso é uma bobagem, inclusive do ponto de vista teórico. As organizações criminosas, elas não convivem com a esquerda, elas não convivem com os direitos humanos, elas não convivem com a democracia, elas odeiam os programas sociais, elas odeiam os programas de ressocialização. São Paulo, tem um dado que você leu de um comentário aqui, o número de pessoas presas, encarceradas sem julgamento é um absurdo. Em prisões, são presídios inteirinhos de prisioneiros ilegais, quando não é aquele caso que o menino era portador de uma droga, de uma substância, uma maconha, um pacal de maconha, e está preso lá há anos. Preso e condenado de segunda instância. Porque aqui em São Paulo, por orientação do governador Tarcísio, com o Poder Judiciário, qualquer coisa que diga respeito a maconha, porte de maconha, roubo de celular e antigamente era saidinha de banco, tem um terceiro, é roubo de celular, maconha, bom, tem mais um. O menino é preso e vai para o sistema prisional e condenado de segunda instância e não sai mais de lá. Fica hoje, e imediatamente é cooptado pelo PCC. Exatamente. Bom, mas não vamos fugir, senão eu começo devagar. Qual é o assunto da semana? O Ministério Público de São Paulo descobriu que a Prefeitura de São Paulo remunera toda uma boa parte do sistema de transporte que é ligado ao crime organizado. É o escândalo que foi denunciado agora, que foi manchete em todos os jornais, não é esse? Exatamente. Nós estamos falando desse caso. Mas que já sumiu das notícias mais vistas e discutidas. O que o Ministério... tem um sistema de transporte de balsa na zona sul da cidade de São Paulo, que é a Ilha do Bororé, que tem um sistema de transporte que só uma empresa faz. Então, essa empresa, segundo a investigação do Ministério Público, é do crime organizado. E qual outra fonte, ligação? Aqui em São Paulo, antigamente, havia peruas Kombi, que faziam transporte, peruas chamadas perueiros. Esses perueiros foram legalizados. Eles fazem parte do sistema de alimentação do sistema troncal, quer dizer, tem aquelas grandes linhas de todas as grandes avenidas e tem pequenos sistemas de alimentação desses grandes sistemas de transporte. E aqui em São Paulo, graças no governo da Marta, vige o bilhete único. O bilhete único é a coisa mais fantástica, mais sensacional. Pois bem, o crime organizado se apropriou dessas pequenas companhias de micro-ônibus de transporte, alimentadoras das grandes companhias que fazem as grandes avenidas, os grandes corredores, e está instalada aí. Não é à toa que o Ministério Público suspendeu todos os pagamentos, tanto da Balsa de Bororé, que é o que foi descoberto. Quem produziu isso? Bruno Paes Manso. Então, até... Assim como eu sempre peço... Inclusive, eu, só sem querer te interromper, mas eu coloquei aqui o link do livro do Bruno Paes Manso, para quem quiser adquirir. Deixa eu só ver se eu recupero aqui no bate-papo. Tá no bate-papo aqui, vocês podem comprar, tá aqui, ó. Todavia, né? Pela editora Todavia. Livro A Fé e o Fuzil. E vamos marcar para o Bruno Paes Manso vir aqui conversar sobre isso. Quer dizer, o livro dele desencadeou uma investigação. É isso que você está falando. Exatamente. O livro do Bruno Paes Manso desencadeou essa investigação que chegou à conclusão agora. Se alguém acessar a minha página no Instagram, ele me dá uma entrevista. Sobre isso, na minha página, Adriano Diogo PT, podem procurar lá. Tem uma entrevista. Você abriu concorrência agora comigo, Adriano? Está entrevistando as pessoas aí? Como assim? Tô brincando. Que maravilha. Eu quero ver isso. Eu sou tão pequenininho perto de você. Bom, eu só levanto a pauta para você. Você é o gigante.
Você renovou toda a linguagem. Bom, vamos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: este problema é gravíssimo. Por que o problema é gravíssimo? Porque a prefeitura, sem saber, remunerava as ligas? Não, querido, não. Porque todo o esquema de dominação política da prefeitura de São Paulo está na zona sul do mesmo grupo político. Esse é o problema que eu estou tentando trazer aqui. A prefeitura, o prefeito de São Paulo representa um grupo político. Esse grupo político está na zona sul da cidade de São Paulo. Esse grupo político, que vive infernizando a vida do Padre Júlio, querendo caçar o Padre Júlio, perseguir o Padre Júlio, né? É o mesmo aglomerado, porque é um pequeno grupo político que domina a Câmara Municipal de São Paulo e domina a Prefeitura Municipal de São Paulo e tem o controle de todas as linhas de transporte da cidade de São Paulo. É isso. Ou seja, o Ricardo Nunes, ele obedece ordens nesse esquema. Obedece ordens. Obedece ordens. Mas ele está no esquema. Não posso dizer que o prefeito está no esquema, pelo amor de Deus. Agora, ele remunera esse sistema. Ele remunera. Ele não, a prefeitura, não ele. Perfeito. Porque acontece o seguinte: a cidade de São Paulo, por exemplo, tem um setor de saúde que é dominado pelas organizações sociais de saúde. O sistema de transporte, que é o mais complicado, mais perigoso, é organizado por essas microempresas que têm todo o sistema. Porque é um sistema gigantesco, mobiliza bilhões, pois tem o esquema do lixo. Aqui em São Paulo tem vários sistemas enormes remunerados pela Prefeitura de São Paulo. Mas o mais afrontoso, que todo mundo sabe, é o transporte. E isso não começou agora. Também vamos ser justos. Não começou com o Ricardo Nunes. Pelo amor de Deus. É que o grupo que o prefeito Ricardo Nunes... porque Ricardo Nunes era vice de Bruno Covas. Bruno Covas. Esse sistema que apareceu... A gente não fica discutindo que a Câmara Municipal votou posturas municipais que atendem os interesses da construção civil, isso é verdade. Mas esse grupo hegemônico da zona sul da cidade de São Paulo controla... Quem começou essa investigação? Começou um tucano. Quem foi? O médico Gilberto Natalini. Nós éramos em 2 grupos de saúde no fim da ditadura. O Natalini, Walter Feldman, esse pessoal mais ligado ao PCdoB, e nós do PT. Eduardo Jorge, Roberto Gouveia, Carlos Neder, Adriano Diogo. Nós éramos os grupos de saúde da coisa. O Natalini, quando vereador, começou a investigar como todas aquelas áreas de proteção de mananciais começaram a ser loteadas. E aí ele veio para a Zona Leste. E aí nós fizemos uma aliança. Nós investigamos, porque 1/3 das áreas públicas municipais da cidade de São Paulo pertence à chamada Coab, Companhia de Habitação, que é a ponta da cruz, é o vértice superior da cruz, que a cidade de São Paulo é o mapa da cruz. Então, o crime organizado nós começamos a investigar como é que o crime organizado, porque o crime organizado, além desses grupos, tem muitos, por exemplo, coiotes. Você imagina a quantidade de haitianos que vêm para cá, bolivianos, pela mão do trabalho escravo, na busca de terras, mas lá na Zona Sul, como era aquela área maravilhosa da APA do Capibarimonos, quer dizer, a área de proteção ambiental do Capibarimonos, que quando eu fui secretário de Meio Ambiente, eu criei 2 APAs, a APA do Bororé e a APA do Capibarimonos, que é aquela região que vai até Itanhaém, toda aquela azul da cidade de São Paulo. O Natalini, quando vereador, começou a entender por que toda aquela região de floresta, na Zona Sul, começou a sortear e vender. Quem eram os vendedores? E nós começamos aqui na Zona Leste. E o que nós fomos descobrindo,
trabalhando com os padres, com o padre Jaime, que era um gênio lá da Zona Sul, de Jardim Ângela, que enfrentava o crime organizado. E aí nós começamos a estudar o sistema de transporte, que era irmão da venda de terras públicas. Então, isso é uma coisa que virou estrutural. Eles elegem bancadas inteirinhas de vereadores. É aquela história, está tudo dominado, como a gente está vendo no Rio de Janeiro, como a gente vê em outras capitais, em São Paulo agora, Exatamente. com esse trabalho fantástico do Bruno Paes Lopes. Ô, Diogo, agradeço muito de você ter trazido essa pauta aqui hoje para a gente, porque eu acho que isso, inclusive, precisa ser discutido no âmbito aí das eleições, né? É evidente, de São Paulo. É algo para o Boulos, né? E para a chapa do Boulos pensar com muito cuidado e fazer o devido debate público, né? Vou trazer comentários aqui para a gente está encerrando o programa. A Maristela Zancan. É verdade que a justiça carioca não funciona sem um agradinho para o juiz? Eu já tinha lido essa aqui, fica lido de novo. Obrigado, Maristela. Robson Bob Sobreira, senhor Fernando Augusto Fernandes, né? Se ninguém cita a maçonaria por trás de tudo isso, infelizmente o Fernando não está mais aqui, mas está lido o seu comentário, Sobreira. Edson Antunes, os políticos que são eleitos para legislar são os que mais descumprem as leis e tentam burlar as mesmas. Muito louco tudo isso. E ele diz ainda aqui, em Campinas, os peroeiros foram banidos e culminou com o assassinato de um dos líderes da classe em 2002. Meu querido Adriano Diogo, como é que você está de atividades aí em São Paulo essa semana? Quer fazer algum chamamento aqui? Como é que vai ser? Hoje à noite tem o lançamento do livro do Genuíno, sobre a Constituinte, Andréa Caldas, aqui na Faculdade de Sociologia e Política. Hoje também é lançado um filme sobre o escândalo que foi o sequestro pela ditadura da Madre Maurina, aquela freira de Ribeirão Preto, que acolhia o pessoal que resistia à ditadura, foi presa, estuprada, foi para o exterior. É um filme sensacional que vai ser lançado hoje à tarde, aqui num cinema especial no bairro das Perdizes. E que mais? E tem a estreia da peça da Fernanda Azevedo lá no Exílio, a peça Exílio, lá no Container, no Teatro do Container, em frente ao antigo prédio do Docs. Sabe tudo esse homem de São Paulo. Ô, Diogo, cabelo ficou lindo, viu? Cortou o cabelo, olha só como é que ficou bonito esse negócio aí. Viu, Conde? E a semana que vem tem o lançamento do livro do Alexandre, sobre o Alexandre Vanucci, feito pelo Camilo Vanucci. É? Isso é muito bom. Eu chamo o Camilo para vir aqui para a gente conversar. Chama o Camilo. Adriano Diogo, obrigado pela presença sempre importante aqui. Você sabe o quanto eu admiro você, o seu trabalho. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje nessa edição muito, muito especial do 11 News, hein? Foi muito bacana. Você quer falar, querido? Por favor. Então, eu queria que as pessoas acessassem o meu Instagram, Adriano Diogo, e procurassem a entrevista do Bruno Paes Manso, que ele começa a falar sobre isso. Procurem o Adriano Diogo no Instagram. É @AdrianoDiogoPT, né, Diogo? Isso. Obrigado a todos. Continuem na nossa programação. Amanhã estaremos de volta com mais um 11 News, especialmente feito para você. Obrigado, gente. Valeu.